Olá pessoal, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e estamos aqui para o nosso canal no YouTube para fazer mais um episódio desse nosso quadro Cine-Psi, hoje falando sobre o filme oriental A Voz do Silêncio, ou Koi no Katachi. Vamos lá? Bom, o filme é bastante interessante porque traz uma série de temáticas pertinentes aos desafios do adolescer, do crescimento do ser humano como um todo. Fala sobre cenas de bullying, sobre as expectativas externas da sociedade, do laço social, principalmente da escola, a busca por construir, a própria identidade, por pertencer, por ser reconhecido entre os pares da escola. Fala sobre o despertar dos primeiros sentimentos de amor. E uma das coisas assim que eu apontaria logo de início é a liberdade para errar e a responsabilidade de assumir os próprios erros. Isso particularmente me tocou bastante porque o filme fala sobre uma crise, de consciência, como se o jovem, uma criança, não pudesse errar. Talvez a gente poderia aventar o fato de uma educação coercitiva, altamente disciplinar, o fato de não querer parecer inseguro, falho, imperfeito, algo tão comum que a gente também observa na nossa sociedade ocidental. Mas eu acredito que, grosso modo, genericamente falando, lógico que há uns perfis mais neurótico-obsessivos, uns perfis um pouco mais autorrecriminados, mais castrados, mas genericamente falando, não sei se a gente pode fazer esse paralelo dentro da cultura oriental / ocidental, mas os ocidentais talvez nos aventuremos um pouco mais. Mas ali a gente tem a presença muito forte do medo, gerando inibições, hesitações, evitações, tendências a isolamento e níveis alarmantes de tentativas de suicídio. Isso também causa bastante a impressão, de quem assistiu o filme. E a gente tem aquela relação dos extremos, normalmente a gente vê saídas perante o erro, viciação alcoólica, o barato do cigarro, comportamentos de risco, até o comportamento no âmbito amoroso, sexual, um pouco mais desregrado, um comportamento arredio dentro de casa, ou mais controverso, contestador, ou ainda se colocar, indiretamente no meio de um acidente, como se buscasse uma punição por um crime que não sabe exatamente qual foi que cometeu, mas buscasse esse tipo de punição. E também a tentativa de se matar, de sair da vida, como se tivesse se autoqualificado como um modelo que deu errado. Então isso me deixou assim bastante sensibilizada, porque são crianças, É aquela história de que, perante ao desafio, ao invés de mobilizar os meus recursos internos, de tentar de alguma forma me aventurar, me expor dentro dos limites possíveis, respeitando as minhas próprias resistências, eu simplesmente optasse por desistir e sair da vida. Então, realmente isso me causou assim uma forte impressão. E a importância que há em frustrar a criança, frustrar a criança, frustrar o adolescente, justamente para defrontá-lo com essa sensação de desprazer, de não obter aquilo que almeja. E a ideia também de suportar a realidade com algum grau de compensação, Seja a sensação de que tem alguém aqui do meu lado que está vivendo aquilo que eu estou vivendo, que pelo menos é empático com a minha dor, ainda que não esteja vivendo o que eu vivo, mas que reconhece, essa dor como digna. Então o filme começa de uma forma assim bastante dramática, com um personagem, depois de ter cometido um erro comum, como nós já cometemos provavelmente muitas vezes na nossa vida,
de fazer bullying contra uma garota que é surda, né? E ele é fortemente punido pelos professores, punido pelos colegas que fazem bullying com ele, por conta dele ser esse criminoso irreparável. Então ele decide se matar. Ele vende tudo que ele tem, né? Ele vai trabalhar nos fins de semana, né? Fazer atividades que gerem a ele alguma rentabilidade financeira, porque nesses ataques que ele faz à menina, houve prejuízos financeiros à menina, né? A família da menina, com o aparelho, né? De correção auditiva. E a mãe dele quem paga. Então ele busca levantar esse dinheiro para poder ressarcir a mãe. E assim, o filme, logo no início, ele não dá a clara impressão de que ele quer vender tudo que tem para recomeçar em algum lugar. Aos poucos é que a gente vai se dar conta que ele realmente está pensando em sair da vida, né? Como se ele não servisse para nada e como se a sua vida se reduzisse àquele momento. Isso eu acho interessante da gente trazer aqui para análise, porque em muitos momentos, mesmo não sendo adolescentes mais, mesmo não necessariamente protagonizando cenas de bullying, a gente também pode se sentir assim, encurralado, sem saída. Como se a nossa vida se reduzisse a um momento catastrófico, a uma tragédia cotidiana ou a alguma má notícia que a gente recebe ou com a qual a gente precisa se defrontar. E muitas vezes a gente passa por isso sem querer incomodar a ninguém, a gente passa por isso sem querer receber ajuda para não se tornar ainda mais pesado. Então a gente passa por isso sozinho, o que agrava a sensação de solidão, de vazio, de desamparo, e a gente também não aceita, normalmente a gente recusa a ajuda externa, né? Então, o filme traz todos esses elementos presentes numa juventude normal, numa juventude sadia, games, brincadeiras, estudos, sexualidade em suas mais diversas manifestações, né? O estranhamento que o Freud chamava do narcisismo das pequenas diferenças. Nós somos insuportavelmente tão familiares, mas há uma pequena diferença entre nós e essa pequena diferença muitas vezes é utilizada como pretexto de ódio contra o outro, né, para marcar essa alteridade conflituosa. Então a temática do bullying e a tolice do bullying também está bastante presente, né, nesse filme. E por um lado, esse diferente que chega, né, na figura dessa menina que tem o problema de audição, deveria marcar um convite para uma apologia à diversidade, né, para apologia à alternância de possibilidades de vida, e não o ódio contra o diferente, né, o estímulo à ajuda mútua, ferindo um pouco a competitividade para trazer um aspecto mais colaborativo, né? De que todos nós fazemos parte de um corpo escolar, um corpo juvenil, né? Um corpo que está descobrindo a vida e que está, de alguma forma, se colocando a vida. Ali a gente está diante de jovens que poucos são escutados, né? Jovens que estão moldando o seu caráter, que estão se identificando uns com os outros, que percebem eclodir dentro de si certos conflitos, mas que muitas vezes se veem impedidos ou se sentem impedidos por conta da imagem que deveriam atender. E há reiteradas tentativas de inclusão dessa menina, né? Por parte de alguns professores, o incentivo à socialização, à abertura, e a gente observa que em certo grau também faltam alguns instrumentos, né? Algumas ferramentas psicopedagógicas para poder inserir, né? É como se o imperfeito precisasse ser extirpado,
Então, é algo assim muito violento e muito chocante, né? Só aceitar a vida sob certas circunstâncias. Eu só sirvo para a vida se eu estiver funcionando muito bem, né? Falando corporalmente. Então, é complicado. Tem um professor que ele tenta, inclusive, inserir, né, na sala de aula a ideia de que todos aprendam a linguagem de sinais, porque a menina se comunicava com um caderno. Ela tinha um caderno e aí ela anotava as coisas no caderno e as pessoas também anotavam e ela se comunicava, né, por essa via escrita. Não, mas seria mais dinâmico se todos aprendessem a linguagem dos sinais, né? Ficaria uma coisa mais fluida, mais próxima, né, da nossa linguagem, mas nem todo mundo quis bancar, né? Então, às vezes a gente pensa que esse esforço que a gente faz é por bondade, é para ser o bom samaritano, é para ser caridoso. Não, é pelo ser humano, é para patrocinar as relações, faz parte da nossa função social, né? Isso também está dentro da cidadania, né? Porque senão a gente vai patrocinar a exclusão. O lugar do que não houve não é entre nós. É um lugar dentro de um cercadinho à parte. Porque aqui entre nós incomoda. Me tira da minha zona de conforto. Eu tô falando, né? Eu tô falando e tô escutando as outras pessoas. Se você não é capaz de falar e de ouvir, então você tá fora. Então você não tá qualificado para conviver. Isso é bem grave, né? Isso é bem triste, isso é bem deprimente para nós enquanto sociedade, né? Tem um conjunto de condições mínimas de existência que a gente meio que coloca de uma forma perversa. E todos aqueles que destoam desse padrão não servem para conviver. Então, o filme ele mostra muito essa hostilidade, agressividade que é natural. Na visão da psicanálise, nós não somos propriamente esses modelos bem acabados, mansos, pacíficos, pacientes e bonzinhos. Nós somos como feras enjauladas, imaturos, né? Esse menino, por exemplo, que protagoniza as cenas de bullying, expressamente fala sobre o seu nojo, né? Eu odeio você em relação à menina, né? Eu desprezo, você é repugnante. E é interessante porque, psicanaliticamente, o nojo normalmente está relacionado a um afeto reprimido. Então, eu acredito que ali tem um dos primeiros sintomas confessos e incontestáveis da paixão, do primeiro sinal do amor, né? E a menina, no auge da sua dificuldade auditiva, a facilidade da gentileza, né? A insistência no amor, a força da sensibilidade que ela manifesta, porque ela persiste na ideia, vamos ser amigos, uma certa humildade, eu diria, né, por parte dela, de perceber em sua, aspas, deficiência, a deficiência dos outros e os conflitos que surgem nos outros, né, por conta da deficiência de aceitar a vida com essas tintas diversas, né? Então, tem uma cena no filme que pra mim é a cena assim, mais impactante, em que ela briga com ele, né? E ele não entende muito bem o que ela tá dizendo, e ela repete: eu só estou fazendo o meu melhor. A única coisa que eu estou fazendo é tentar fazer o meu melhor. E aí a gente tem uma grande incompetência, eu diria assim, uma grande inabilidade generalizada de lidar com as nossas emoções. Desde cedo a gente está na escola e a gente aprende a ficar versado em uma série de disciplinas para patrocinar o nosso desenvolvimento cognitivo, mas a gente não aprende a lidar com a frustração, com a negação, com a culpa, né? E perante o primeiro erro, é como se a gente quisesse desistir, né? Esse menino que realmente
fica resoluto em sair da vida, né, em tentar suicídio, ele chega a dizer: eu não sou digno de ser amigo de ninguém, porque errou, né, com essa menina. Então, ele se dá uma segunda chance no transcorrer do filme, tenta reconstruir o seu laço social. A gente percebe o quanto que ele se autorrecrimina, e não é que ele é cancelado necessariamente, mas ele não se autoriza se relacionar da forma como era antes. Assume um comportamento um pouco mais inibido, né? Tem o medo do reencontro anos depois com essa menina, por conta dessa experiência mal sucedida do passado. Então, aquelas fases, né, da reflexão sobre o passado, da apropriação do passado, da aceitação das próprias falhas, do reconhecimento das falhas, como reconhecimento da própria imperfeição, né, e com isso a possibilidade de abrir as portas para um processo de crescimento, para um processo de amadurecimento psicológico. E, assim, o quanto que os personagens crescem e precisam ter que lidar com isso sozinhos. Não que não tenham pais, não que não tenham cuidadores, não que não tenham tido bons professores, mas que, de alguma forma, eles não se sentiam dignos de acessá-los, né? Não obstante o profundo amor, né, que houvesse dentro das famílias, mas a construção da autoestima construída assim em bases de muita cobrança interna, para que esses preceitos, né, relacionados à honra, relacionados à disciplina, relacionados a ter que se portar de uma determinada forma na sociedade fosse cumprido. Para mim, uma das coisas assim que ficaram bem evidentes quanto a isso, quanto a essa imagem do que a sociedade espera, do que a família espera, foi o processo de luto que duas personagens enfrentam por conta da morte da avó. E era tipo assim, a necessidade de reprimir essa tristeza, porque tem que ir no enterro, porque tem que fazer as honras, porque tem que cumprir esse dever social, porque tem que enterrar a avó. E esses processos têm que passar muito rápido. Então é como se eu quisesse suprimir o tempo natural das coisas em nome de uma necessidade de me colocar, né, de satisfazer a esse ideal. E esse ideal precisa ser reconstruído ao longo da nossa vida. Nós estamos sucumbindo ao peso desse ideal, né? O ideal romântico, o ideal de melhor filha, o ideal de melhor pessoa, o ideal de melhor profissional, o ideal de melhor ser humano, que em verdade não existe. E assim, o filme mostra a grande necessidade da gente enfrentar os nossos medos, respeitar o nosso tempo, buscar novas razões para poder seguir, para não abandonar a vida, se aceitar, buscar pertencimento, né? E entender que morrer não será a solução dos nossos problemas. A gente precisa aprender a pedir ajuda sobre como viver e sobre como se aceitar e sobre como topar existir, não obstante as imensas dificuldades pelas quais a gente passe. Então, é isso. Espero que vocês assistam o filme, tenham gostado do filme, que essas reflexões ajudem de alguma forma a ampliar mais esse olhar. Sempre quando a gente fala de suicídio e de prevenção ao suicídio, é sempre importante a gente dizer, se você passa por um momento difícil na sua vida, busque ajuda, acione o CVV, número 188 de qualquer telefone, funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, ou pelo site cvv.org.br. Vale a pena viver e você não está sozinho.
Grande abraço, gente, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.